Olá a todos. Nós vamos começar então agora a terceira parte da aula 3, tá? A terceira e última parte da aula 3, e vamos começar falando de fermentação. Bom, o que é a fermentação, né? Ela é a quebra de compostos orgânicos sem a presença do gás oxigênio, então é um processo anaeróbico, né? Quando a gente fala de uma coisa que é aeróbica ou aeróbia, é que ela está na presença do gás oxigênio. Quando é anaeróbico, é porque o A aqui é de negação, então é na ausência do gás oxigênio. Não necessariamente não tem que estar totalmente ausente de oxigênio. É só porque esse processo não necessita do oxigênio para poder ocorrer. Tudo bem? Quais são os organismos que realizam fermentação? Principalmente fungos e bactérias. E as nossas células musculares, elas vão realizar a fermentação lática quando não tem oxigênio disponível. Ou seja, quando essas células musculares, elas sofrem um estresse muito grande, né? Então, corredores de maratona e outros atletas que vão fazer com que essas células musculares gastem muita energia, chega um momento que não tem oxigênio, né, gás oxigênio suficiente para transformar a energia, né, para fornecer energia, e essas células acabam realizando fermentação. É uma fermentação específica, que é a fermentação lática. E nesse caso, né, vai formar ao final do processo o ácido lático. E esse ácido lático, como ele se ele se acumula muito nas células musculares, ele pode levar a uma lesão de algumas estruturas ali, tá? E causar uma fadiga, uma dor, um cansaço muito grande naquelas células, tudo bem? Ao final da fermentação, são formados 2 ATPs. Bom, a gente vai lembrar, quando a gente estudou lá a respiração aeróbia, né, respiração celular, que a primeira etapa da respiração celular é a glicólise, né, que é a quebra da glicose, formando que 2 moléculas de ácido pirúvico, né? Que o ácido pirúvico ele contém 3 átomos de carbono, certo? Vocês devem lembrar disso aí que nós estudamos na aula anterior. Acontece que essa etapa ela é comum à fermentação. Então, a primeira etapa da fermentação é também a glicólise, né? Qual que é a diferença? Lá no caso da respiração aeróbica, depois que é formado o ácido pirúvico, essas 2 moléculas de ácido pirúvico que são formadas, elas vão entrar na mitocôndria para participar do resto dos processos de respiração celular. Já na fermentação, não. Esses ácidos pirúvicos, eles podem passar por diversas transformações diferentes, dependendo da espécie que está fazendo essa fermentação. E aí, essas reações, elas vão gerar o etanol, no caso da fermentação alcoólica, o ácido acético, no caso da fermentação acética, ou o ácido lático, no caso da fermentação lática. Então, cada fermentação dessa vai ocorrer em diferentes espécies de seres vivos, né, que realizam fermentação, tá bem? Só relembrando que no caso das nossas células musculares, quando não tem gás oxigênio, elas vão realizar fermentação lática, tá? Uma questão importante aqui na fermentação alcoólica é que além de gerar etanol ao final do processo, gera também gás carbônico, né? O gás carbônico ele é liberado e ele vai ser importante como utilização dos seres humanos dessa fermentação alcoólica, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então, a fermentação e o ser humano, né? A fermentação lática, como eu falei agora mesmo, ela ocorre, né? Um dos lugares em que ela vai ocorrer são nas células musculares dos seres humanos. Isso quando essas células musculares não tiverem oxigênio suficiente. Isso ocorre, gente, principalmente quando a pessoa está fazendo alguma atividade física muito intensa, né? E leva à fadiga muscular.
e não pode se acumular muito, como no final da fermentação lática gera ácido lático, esse ácido lático ele é prejudicial às células, tá? Então, não pode se acumular muito ali na célula, não. Então, logo, a pessoa tem que voltar a ter gás oxigênio ali nas células para ela voltar a realizar a respiração aeróbica, tudo bem? Outra utilização da fermentação láctica, né, pelo ser humano é na produção de queijos e iogurte, certo? Bom, então, através de bactérias e fungos, né, que vão ser adicionados ao leite e vão realizar a fermentação lática, produzindo assim queijos e iogurtes, tá? A fermentação alcoólica, ela vai ser utilizada na produção de vinhos, que é a fermentação da uva, de cerveja, que é a fermentação da cevada, na produção de pão, de pizza. Neste caso do pão e da pizza, é utilizado o quê? Na massa, para fazer a massa crescer. Vocês devem lembrar que eu falei no slide anterior que durante a fermentação alcoólica é produzido gás carbônico. E aí esse gás carbônico, ele vai ser utilizado aqui no pão, na massa do pão e da pizza, né, para aumentar o tamanho, né, aumentar o volume dessa massa, certo? Ao final da fermentação alcoólica é produzido também etanol, que é por isso, então, que é utilizado na produção de vinho e cerveja. Mas se forma etanol, por que a gente não fica bêbado quando come pão ou pizza? Porque a massa vai para o forno e o álcool que foi produzido ali, ele vai evaporar, tudo bem? Já a fermentação acética, ela é utilizada pelo ser humano na produção do vinagre, tá? A gente vai falar agora da respiração anaeróbica, né? Como eu falei, anaeróbico é que ocorre na ausência de oxigênio, né? A gente pensa em aeróbico, pensa em ar, pensa que é na ausência de ar, não necessariamente a ausência do ar. Aqui dentro da biologia, a gente vai utilizar esse termo para ausência de gás oxigênio, tá? É um processo semelhante à respiração celular, né? A respiração aeróbica, com a diferença é que o último aceptor não é o gás oxigênio, vai ser alguma outra substância inorgânica, que vai variar dependendo da espécie que está realizando essa respiração. Quem que vai fazer essa respiração anaeróbica? Algumas bactérias ou arqueobactérias, tudo bem? Aqui a gente tem duas equações comparando, né, a respiração aeróbica com a respiração anaeróbica. Então, na respiração aeróbica, o que vai acontecer? O último aceptor é o gás oxigênio, e aí ele se junta com 4 hidrogênios que vieram da molécula orgânica e dá origem à água no final. Já na respiração anaeróbica, um dos exemplos que a gente vai ter é que o último aceptor sendo o nitrato, que junto com os hidrogênios que vieram da molécula orgânica, vão formar o gás nitrogênio e água, tá? Este exemplo aqui, ele é realizado por bactérias desnitrificantes. O que são essas bactérias? São bactérias que retiram o nitrato do solo e fazem com que ele retorne ao ar na forma de gás nitrogênio, certo? Tudo bem? E aí, alguns termos, né, que a gente tem que saber. Aeróbio é aquele ser, aquela célula que vai necessitar de gás oxigênio para realizar a respiração aeróbia, como, por exemplo, animais, plantas, algumas bactérias, fungos, protozoários, tá? Anaeróbio estrito. Se ele é estrito, ele só vive em ambientes com ausência de gás oxigênio. Então, ele não consegue viver em um ambiente que tenha gás oxigênio. Alguns exemplos são várias bactérias, como, por exemplo, a bactéria do tétano. E anaeróbio facultativo são aquelas células, né, ou aqueles organismos que respiram, né, fazem respiração aeróbia quando tem gás oxigênio e na falta elas fazem fermentação,
tá? Então, algumas bactérias, fungos e como, por exemplo, as células musculares humanas, né? Que a gente falou anteriormente, tá bem? Agora a gente vai para alguns exercícios sobre esse assunto, né? Que nós, da aula 3, para a gente poder finalizar aqui a aula 3. Enem, o primeiro exercício é do Enem de 2017, né? Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, certo? Vários pigmentos da planta vão absorver radiações luminosas. Os elétrons, então, são excitados e se deslocam no interior das membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Que processo que é esse? É a fotossíntese, né? Então, a planta pega as radiações luminosas e utiliza essa energia elétrica para a fabricação de açúcar. Fotossíntese, tá? Os nanotubos de carbono, eles podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, né? Então, eles estão funcionando como pigmentos acessórios, né? E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, né? Ou seja, pigmentos acessórios que vão absorver outros comprimentos de onda, estimulando a conversão da energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons, tá? Então, ó, qual que é a pergunta? O aumento da eficiência fotossintética, ou seja, né, o aumento da eficiência da fotossíntese, ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente vai ser aqui a letra B, a absorção de fótons, né? Vai estar absorvendo fótons da luz solar. Gente, eu esqueci de falar quando a gente começou a falar dos exercícios, né? Antes de vocês ouvirem a minha resposta, eu sugiro que vocês parem o vídeo, leiam a questão, tentem responder sozinhos e depois ouçam aí a explicação, bem? Próxima questão. A gente tem aqui um esquema. E o que está mostrando esse esquema? Aqui tem a molécula de glicose e o número 1, então, é uma transformação química que gera uma molécula de gás carbônico. E uma molécula de gás carbônico e o número 2 representando alguma transformação química, formando molécula de glicose, certo? Qual o processo que vai pegar a molécula de glicose e transformar em gás carbônico, né? Qual que é? Respiração aeróbica. E qual o processo que vai pegar a molécula de gás carbônico e transformar em molécula de glicose? Fotossíntese, né? Então, aqui está perguntando, no esquema representado, o processo identificado pelo número 2, né, ou seja, fotossíntese, é realizado por letra D, organismos produtores, né? O que são organismos produtores? São aqueles que produzem o próprio alimento, como, por exemplo, plantas, algas, cianobactérias, tá? Enem 2015 ainda, né? O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na forma de N2, né? Gás nitrogênio, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem de forma livre ou simbionte com as plantas, né? E aí, como que os animais vão garantir as suas necessidades metabólicas desse elemento? Qual o elemento? Nitrogênio, né? Vai ser através da transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Ou seja, um animal tem que se alimentar de uma planta ou se alimentar de outros animais para poder
incorporar nitrogênio no seu organismo. Tudo bem? Próxima questão. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de moléculas de glicose gera 38 moléculas de ATP. Né? Lembrando que molécula de ATP é a forma com que a energia é armazenada dentro das células. Contudo, em condições anaeróbicas, ou seja, na ausência de gás oxigênio, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Em qual processo? Fermentação. Tá? E aí aqui está então mostrando um gráfico. E aí pergunta, qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica, ou seja, ausência de gás oxigênio, e é submetida a um aumento gradual da concentração de gás oxigênio. Né? Então, está perguntando qual dessas curvas. Né? Então, vamos tentar entender o gráfico aqui primeiro. A gente vê o aumento da concentração de oxigênio, aqui nesse eixo, no eixo X, e no eixo Y, a gente tem o consumo de glicose. Bom, se a gente vai aumentando a quantidade de gás oxigênio, o que acontece? A cada molécula de glicose que é consumida, é produzido um maior número de ATPs. Então, a curva que a gente vai ter é essa número 5 aqui, ó. Por quê? Porque a gente vê que quando vai aumentando a concentração de oxigênio, você vai consumindo menos moléculas de glicose. Porque para cada molécula de glicose é produzido mais ATPs, né, do que quando você está na ausência de gás oxigênio. Então, a resposta correta aqui é a letra E, curva número 5. Agora, outros exercícios, né, que não são do Enem, né? Número 1. A energia para a contração muscular é, letra C, suprida por moléculas de ATP produzidas durante a respiração celular. Tá certo que a gente sabe que a contração muscular, caso não tenha, né, oxigênio disponível, ela pode ser realizada por fermentação, mas isso só quando a célula está no nível de estresse, tudo bem? 2. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento, né? Que é o processo chamado fotossíntese. Então, vamos lá. A organela, qual que é a organela que realiza a fotossíntese? Cloroplasto. Onde ocorre esse processo? Qual que é o processo? Fotossíntese. Contém um pigmento. Qual é o pigmento? Clorofila. Então, só pode ser a letra E, capaz de captar a energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3, então, é letra E, cloroplasto, fotossíntese e clorofila. O processo 3, né? O processo de respiração celular é responsável pela, né, liberação de energia para as funções vitais celulares. Né? Então, a respiração celular ela vai ocorrer para liberar energia para as diversas funções das células. Tá? 4. As células animais, para a produção de energia, necessitam de oxigênio, enzimas e substrato. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias, verdadeiro. A fase aeróbia ocorre ocorre alta produção de ATP, verdadeiro. E a glicólise possui uma fase aeróbia e outra anaeróbia, falso, né? A glicólise
É uma fase anaeróbia, que não necessita de oxigênio para ocorrer. Então, estão corretos apenas 1 e 2. 5. A fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, apesar de serem processos bastante distintos. Observe as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta um processo comum à fermentação e à respiração celular. É a glicólise, né? Que é a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico. Tudo bem? 6. Se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, quando um atleta desmaia após uma corrida de 1000 metros por falta de oxigenação adequada de seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares, que passam a acumular ácido lático, né? Porque a fermentação que ocorre nas células musculares é a fermentação lática, e aí, ao final do processo, é formado o ácido lático, certo? 7. A fermentação é um processo importante para a indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação de produtos como pães, cervejas, iogurte e queijos. Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo o iogurte e o queijo, por exemplo, formados a partir da fermentação lática. Tudo bem? Bom, gente, aqui a gente termina a terceira parte da aula 3, tá? Né? E aí finaliza assim a aula 3. E aqui tem, então, os contatos de onde vocês podem me achar no YouTube e no Facebook. E o e-mail, caso tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar um e-mail ou mesmo comentar lá nas postagens do YouTube ou do Facebook. Tudo bem? Em breve a gente volta com a aula 4. Tchau, tchau.